houve o segundo turno, né? O presidente Lula foi eleito, mas as forças derrotadas, inconformadas, estão aí querendo fazer o que eu chamo de terceiro turno. Olha, vamos ganhar agora de outro modo, vamos derrotá-lo de outro modo, vamos encurralar esse governo, vamos impedir o Lula de governar, vamos tirar os seus poderes que foram conferidos pela população. Né? O Congresso também vai impor sua vontade, e está impondo sua vontade até em algo que nunca um Congresso fez com o presidente, que é impedi-lo de organizar o governo a seu modo para governar, quer dizer, quantos ministérios, quais são as competências de cada ministério. Né? Essa medida provisória foi estraçalhada. Essa urgência para o marco temporal, né, é uma coisa assim inconcebível. Né? O marco temporal, para quem não sabe, é um projeto que diz o seguinte, simplesmente: para que uma terra seja demarcada como terra de um povo indígena, é preciso que eles provem objetivamente que já ocupavam aquela terra e já exploravam, já plantavam, moravam ali, em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Como a gente sabe, os indígenas brasileiros nunca tiveram direitos assegurados antes de 88. Né? A Constituição é que fixou uma série de direitos para os povos originários desse país, donos originais dessa terra. Né? Então, é simplesmente desumano exigir isso de quem sempre habitou essa terra. Depois da vitória no arcabouço fiscal, que eu sempre digo, não vamos confundir isso com base do governo no Congresso. O governo não tem base. O regime fiscal foi aprovado porque foi abraçado pelo Lira, é abraçado pelo mercado, é abraçado por forças econômicas, estraçalharam a medida provisória do Lula sobre a organização do seu próprio governo, né, facilitaram a destruição da Mata Atlântica e abrir o caminho para a votação desse marco temporal. O Lula tem o direito de organizar o governo dele, isso é uma sabotagem, né? Sabe, o presidente não pode organizar o governo. Nunca fizeram isso com nenhum presidente antes. O marco temporal e o afrouxamento das regras de preservação da Mata Atlântica são ataques frontais, são ataques, sabe, nefastos, significativos aos compromissos ambientais do Brasil. Isso vai ter repercussão lá fora. Com o Lula, o Brasil estava sendo recebido com palmas lá e boa vontade de outros países, no sentido de contribuir com o Fundo da Amazônia, né, para a preservação da floresta, e, em suma, boa vontade com o Brasil em outras questões, retomada, por exemplo, do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Tudo isso vai ser atingido, vai sofrer efeito negativo. Mas a verdade é que o governo não tinha voto para impedir nada disso, né? Então teve que aceitar, engolir. Na medida provisória do Lula, que organiza o governo, né, eles fizeram coisas graves. Então, o Ministério dos Povos Originários, criado para defender os direitos dos povos indígenas, né, perdeu a prerrogativa de demarcação de terras indígenas, passaram para o Ministério da Justiça. Aí, depois, fizeram ali uma negociação, mas, assim, que vai ter um parecer do Ministério dos Povos Originários, mas um parecer, né? Tudo bem, hoje o ministro da Justiça é o Flávio Dino, mas amanhã, né, num outro governo, por exemplo, um eventual governo de direita extingue o Ministério dos Povos Originários e essa tarefa já está lá com a Justiça. Faltaram um pouco transferir a FUNAI para o Ministério da Justiça, porque aí acabava de vez com o ministério criado pelo Lula. Né? Do meio ambiente, foram 2 pauladas na ministra Marina, né, que perdeu a gestão sobre o cadastro ambiental rural, né, que é uma inspeção, um controle, né, das propriedades rurais em relação à cota florestal, a desmatamento, preservação de recursos hídricos e tudo mais. E o Ministério perdeu também a Agência Nacional de Águas, que foi transferida para a integração regional. Nada a ver, né? Nada a ver. A ABIN, que o governo do Lula, tentando assim, tirar da influência militar e transformar num órgão de inteligência civil, como é na maioria dos países, o relator levou de volta para o GSI, né? Ou seja, colocou novamente sob controle de militares. Né? O COAF, que o Bolsonaro tinha colocado no Banco Central, aquele órgão que vigia movimentações bancárias atípicas, logo combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas e corrupção, né, indiretamente, o Bolsonaro colocou no Banco Central. Ora,
Depois foi aprovada a lei do Banco Central independente. Se o Banco Central é independente, não é parte do governo, né? É do Estado, mas não é do governo, por isso que o Lula não manda nos juros. Se o COAF, por que o COAF vai ficar num órgão assim, que é, digamos, a parte do governo, né? Mas ele pegou o COAF, que o Lula queria pôr no Ministério da Fazenda, e levou de volta para o Banco Central. O que fazer? Ora, como o Lula vive dizendo, foi o povo brasileiro que elegeu esse Congresso. Então, se isso aqui fosse um parlamentarismo, então, quando o governo é derrotado, não tem maioria, dissolve o Congresso, convoca uma nova eleição. Isso aqui não é parlamentarismo, então o presidente não pode nem dissolver o Congresso e chamar nova eleição. Mas também não é presidencialismo, porque não querem deixar o presidente governar. Né? Que regime é esse? Então, eu não vejo saída a não ser o governo negociar bastante, melhorar sua articulação política, o Lula entrar em campo. Ontem mesmo ele começou a conversar com alguns senadores, mas ele precisa conversar principalmente na Câmara. Há partidos e grupos ali que não vão mudar de posição, são inconquistáveis, digamos assim, mas o Lula pode fazer muito, mas não fará sem entregar os anéis. Ou seja, o Lula não fará o governo, plenamente o governo que prometeu, que desejou, porque esse Congresso não vai deixar. Então, é preciso aprender essa lição. Eu falo, os partidos de esquerda precisam sair um pouco de Brasília, os seus quadros querem todos virar ministro, ter mandato de deputado, senador, ocupar cargo no governo, sei lá. Os partidos de esquerda precisam se voltar para a militância, para a população, para a educação política, sobretudo o PT, que, estando no governo, tem melhores condições de contribuir para a educação política do povo. Né? A gente falou muito que o governo Lula, que os governos do PT no passado esqueceram desse aspecto importante, politizar o povo, né? Explicar o que está acontecendo. E é preciso politizar mais do que nunca agora. Ontem eu vi grupos de WhatsApp que alguém me mostrou, sabe? As fake news estão correndo solta. Os ataques ao Lula, à Janja, ao governo, são os mais baixos possíveis. Eu fiquei enojada com as coisas que eu li num grupo ontem no celular de uma pessoa. Eu acho que está muito grave a situação, que é preciso, se a gente não avançar e conquistar pessoas que estão na direita e na extrema-direita, né? Precisamos conquistar essas pessoas para que na próxima eleição elas não elejam um Congresso tão ruim como esse que está aí, o pior que eu já vi em toda meus 40 e tantos anos de jornalismo.